Espiritismo é educação. Educação individual e educação em massa. Muitas pessoas, mesmo que entre as que se colocam à frente do movimento espírita e de grandes instituições doutrinárias, não são capazes de abranger na sua compreensão essas duas dimensões do processo educacional espírita. Querem reduzir a educação espírita ao campo do autodidatismo. Só entendem a educação individual pela doutrina. E por isso andam por aí os pregoeiros bem intencionados, mas equivocados, de uma campanha obscurantista, valha-nos Deus, contra os cursos, as escolas, as instituições educacionais e a educação espírita. Temos de compreender a posição desses companheiros, pois o objetivo do Espiritismo é sempre a compreensão em todos os campos das atividades humanas. O espírita tem de ser, em todas as ocasiões, um compreensor, ou seja, aquele que compreende. Tem de ser o substituto natural do comprehensorem da antiga teologia, daquele que tinha a compreensão beatífica e permanente de Deus. Homens no mundo, face a face com os semelhantes, o espírita deve ter a visão palingenésica ou evolucionista das coisas e dos seres. Não pode fechar-se num beco sem saída. Esses companheiros, que só entendem a educação espírita como individual, sofrem a pressão do passado, do tempo em que o espiritismo, assediado por todos os lados, refugiava-se na convicção individual. Mas esse tempo já vai longe, como tinha fatalmente de ir, e hoje o espiritismo se transformou numa convicção de massas. Cumprindo assim um dos seus objetivos, de acordo com os postulados doutrinários e a previsão de Kardec, Denis, Delane e seus companheiros, o espiritismo de massas exige educação massiva. A missão do espiritismo não é esclarecer alguns indivíduos em meio às multidões, mas esclarecer as multidões, alargar o conhecimento humano, colocar os homens diante da realidade integral da vida para regenerá-los. Não se trata de uma doutrina individualista, à maneira do estoicismo grego, fechado em seu ceticismo heróico, mas de uma doutrina coletiva que parte do indivíduo como unidade formadora do todo, visando ao todo. Por isso que a sua função na Terra é precisamente regenerar o planeta que está passando nesses tempos da fase de mundo de provas e expiações para a fase superior de mundo de regeneração. É natural que os companheiros traumatizados pelo passado, de duras e amargas lutas que o Espiritismo teve de enfrentar, ainda se fechem numa concepção restrita. Mas não devemos nos impressionar com isso. Nossa obrigação é procurar ajudá-los a compreender o problema na amplitude espírita em que ele hoje se nos apresenta. Segundo vemos em O Livro dos Espíritos, é pela educação que o mundo poderá regenerar-se. A educação cristã substituiu a educação pagã e modificou a terra. A educação espírita renovará a educação e com ela o mundo. Mas o que é educação espírita? É o processo de orientação das novas gerações de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade. A realidade compreende o mundo e o homem. Para o homem viver com proveito no mundo, deve saber, antes de mais nada, o que ele próprio é e qual o seu destino. Para que o mundo não aturda o homem, é preciso que o homem saiba o que é o mundo. Nada disso pode ser conhecido sem o conhecimento dos princípios espíritas. Apesar disso, a educação espírita não é um processo de coação, de imposição das ideias espíritas. Mesmo porque um dos princípios fundamentais do espiritismo é o da liberdade de consciência. O espiritismo não é uma forma de dominação de consciência, mas de libertação. Sua grande tarefa é desvencilhar o homem das imposições do passado para que ele possa viver a sua vida terrena em plenitude, livrá-lo dos temores e terrores que o cercaram nas gerações anteriores. Assim, a educação espírita, como a cristã, apresenta-nos dois aspectos correspondentes às exigências atuais. De um lado, há de ser um sistema educacional aplicável ao meio espírita. De outro, uma influência educacional remodelando os postulados pedagógicos no sentido geral. Não podemos pretender que todas as nações se tornem espíritas, o que seria uma utopia e um contrassenso. Por isso, não podemos pretender que a educação espírita absorva e englobe numa só todas as formas pedagógicas existentes. Essa intenção seria contrária à concepção espírita. Mas devemos compreender
que a educação espírita, uma vez definida como tal, influirá decisivamente na orientação pedagógica geral, como já está influindo antes mesmo de sua definição total. Regenerar quer dizer gerar de novo. Regenerar o homem é gerar no homem velho os novos tempos e o homem novo do Evangelho. Sabemos, como afirmou Kardec, que o Espiritismo é a chave sem a qual não podemos compreender o Evangelho. Sabemos isso não apenas porque Kardec o disse e escreveu, mas porque as nossas próprias experiências individuais e coletivas nos fizeram comprovar essa verdade. Se os cristãos não puderam manter a educação pagã, que contrariava a visão nova que o cristianismo lhes dava, como podemos nós, espíritas, manter a educação cristã orientada pelos dogmas teológicos de um passado superado? Tanto mais que essa forma educacional igrejeira já se tornou tão obsoleta, tão antiquada, que foi substituída pela educação moderna, de tipo positivista e pragmatista, o que vale dizer materialista. E tanto mais que essa forma materialista já invadiu as próprias instituições educacionais religiosas.